Boa tarde, pessoal. Vamos aí a mais um aulão de gramática e de redação. Como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, pessoal? O bicho está pegando. E aí, boa tarde, boa tarde. E aí eu preparei algumas questões interessantes hoje, né? Só relembrando que a gente segue o calendário e eu preparei umas questões de redação que a gente vai trabalhar a questão da introdução e a questão de gramática, vamos trabalhar um pouquinho de verbos, né? E, como sempre, verbos acaba sendo muito importante porque é uma matéria recorrente aí, não só no Enem, mas em vários vestibulares, né? E para verbos, pessoal, a gente tem que prestar atenção aqui na questão interpretativa muitas vezes, tá? Então, a primeira questão aqui, a gente tem um texto: choque a 36 mil quilômetros por hora, né? Choque potente, né? Então, a faixa que vai de 160 quilômetros de altitude em volta da Terra assemelha-se a uma avenida congestionada, onde orbitam 3 mil satélites ativos. Eles disputam espaço com 17 mil fragmentos de artefatos lançados pela Terra e que se desmancharam. Foguetes, satélites desativados e até ferramentas perdidas por astronautas. Com um tráfego celeste tão intenso, era questão de tempo para que acontecesse um acidente de grandes proporções, como o da semana passada. Na terça-feira, 2 satélites em órbita, desde os anos 90, colidiram em um ponto 790 quilômetros acima da Sibéria. A trombada dos satélites chama a atenção para os riscos que oferece a montanha de lixo espacial em órbita. Como os objetos viajam a grande velocidade, mesmo um pequeno fragmento de 10 centímetros poderia causar estragos consideráveis no telescópio Hubble ou na Estação Espacial Internacional. Nesse caso, pondo em risco a vida dos astronautas que lá trabalham. Dá um textinho da revista Veja aí, adaptado, é claro, e aí pega um ponto que nos interessa, né? E a questão é a seguinte: levando-se em consideração os elementos constitutivos que constituem um texto jornalístico, infere-se que o autor teve como objetivo. A gente tem que pensar o seguinte, ó. Normalmente, textos jornalísticos, eles têm duas questões interessantes, né? O título, que é, na verdade, a apresentação, né? É o chamativo, né? É, na verdade, a mensagem que chama a atenção inicial. E aí a gente tem também alguns elementos que, relacionados a esse texto, acabam se referindo para reforçar alguma informação, né? Então, vamos pensar um pouquinho aí sobre esses elementos constitutivos do texto, e aí infere-se que o autor teve como objetivo. Vamos ver. A. Exaltar o emprego da linguagem figurada. B. Criar suspense e despertar temor, né, medo no leitor. C. Influenciar a opinião dos leitores sobre o tema com as marcas argumentativas de seu posicionamento. D. Induzir o leitor a pensar que os satélites artificiais representam um grande perigo para toda a humanidade. E. Exercitar a ironia ao empregar avenida congestionada, tráfego celeste tão intenso e montanha de lixo. E aí, pessoal, o que vocês acham aí? Pensando aí nesses elementos constitutivos, né? Na relação aí que é interessante das informações do texto e do título. Eu estou entre a C e a D. A C e a D? Alguém mais quer se colocar aí? Não, ninguém? Vamos lá, pessoal. Por que você está entre a C e a D? É porque as duas, não sei se ele tenta influenciar também o posicionamento dele. Ele tenta deixar claro o posicionamento dele, tipo, trazer argumentos que sejam a favor do posicionamento dele. Isso, na verdade, veja bem, ó, na verdade, acontece o seguinte, né? Na introdução, que vai de a faixa que vai de 160 quilômetros até satélites ativos, o que acontece? Ele dá algumas informações aí que ele vai discorrer depois no desenvolvimento. E essas informações, elas são importantes, tá? Para influenciar o restante do texto. Por isso aí a C é a correta. A D, qual que seria o erro da D aí, né? O erro da D é que ele não tenta induzir o leitor a pensar que os satélites artificiais representam um grande perigo para toda a humanidade, tá?
na verdade, não são só os satélites, né? Na verdade, ele mesmo fala que são foguetes, né? Até ferramentas, né? Então, são artefatos. O lixo espacial, tudo. Isso. E aí, ele, na verdade, influencia a opinião sobre o tema através da introdução, que serve, na verdade, para quê? Para ele reforçar o perigo, depois no desenvolvimento, que esses fragmentos, né, foguetes desativados, ferramentas, podem causar, né, aos terráqueos. Tá ok? Tranquilo? Sim. Então, vamos lá, pessoal. Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, eu tenho um texto, tá? Que é um texto de A Microfísica do Espetáculo. E esse texto, ele traz aí algumas palavras, né? Alguns verbos destacados em negrito, né? Então, vamos ver o que acontece aí, né? O texto, Novas Tecnologias, começa assim. Atualmente, prevalece na mídia um discurso de exaltação das novas tecnologias, principalmente aquelas ligadas às atividades de telecomunicações. Expressões frequentes como futuro já chegou, maravilhas tecnológicas e conexão total com o mundo fetichizam, vem de fetiche, né? Novos produtos, transformando-os em objetos do desejo de consumo obrigatório. Por esse motivo, carregamos hoje nos bolsos, bolsas e mochilas o futuro tão festejado. Todavia, não podemos reduzir-nos a meras vítimas de um aparelho midiático perverso ou de um aparelho capitalista controlador. A perversão, certamente, e controle, sem sombra de dúvida. Entretanto, desenvolvemos uma relação simbiótica de dependência mútua com os veículos de comunicação, que se estreita a cada imagem compartilhada e a cada dossiê pessoal transformado em objeto público de entretenimento. Não mais como aqueles acorrentados da caverna de Platão. Somos livres para nos aprisionar por espontânea vontade a esta relação sadomasoquista com as estruturas midiáticas, na qual tanto controlamos quanto somos controlados, né? Então, um texto interessante aí, e ele, como eu disse, ele destaca aí alguns verbos, né? Esses verbos talvez nos deem aí pelo menos o caminho aí para a resposta, né? Então, ao escrever um artigo de opinião, o produtor precisa criar uma base de orientação linguística que permita alcançar os leitores e convencê-los com relação ao ponto de vista defendido. E aí, veja bem, ó, essa colocação que ele coloca aqui, ó, né, que ele coloca, que ele faz, ó, que permita alcançar os leitores, ó, e convencê-los em relação ao ponto de vista defendido, é importante porque, ó, diante disso, nesse texto, a escolha das formas verbais em destaque objetiva. E aí, veja bem, a gente tem aqui algumas questões interessantes nessa pergunta, né? A gente tem um ponto de vista defendido, é um texto dissertativo, argumentativo, né? Só que ele traz uma referência aí que não é utilizado em textos dissertativos, argumentativos, né? Existe um motivo, um objetivo pelo qual o nosso autor aqui, Sampaio, utilizou verbos. Carregamos, podemos, desenvolvemos, controlamos esses verbos na primeira pessoa do plural, né? Então, aí, começa aí a questão da escolha das formas verbais em destaque. E aí, pensando nessas formas verbais, né? O que vocês acham que é a resposta correta? Ó, criar relação de subordinação entre leitor e autor, já que ambos usam as novas tecnologias, né? Então, um está subordinado ao outro. B, enfatizar a probabilidade de que toda a população brasileira esteja aprisionada às novas tecnologias. C, indicar de forma clara o ponto de vista de que hoje as pessoas são controladas pelas novas tecnologias. Tornar o leitor copartícipe do ponto de vista de que ele manipula as novas tecnologias e por elas é manipulado. Aí, copartícipe seria assim, você faz com que o leitor ele tenha, né, um ponto de ação aí, ele infere opinião, ele participa, né? Ou E, demonstrar ao leitor sua parcela responsável por deixar que novas tecnologias controlem pessoas. E aí, pessoal, pensando aí nos verbos na primeira pessoa do plural, o que vocês acham?
Eu acredito que pode ser a C e a E. Eu tô entre Alguém A mais? Alguém mais? e a D. Quem falou D? Eu. Então, você está corretíssima. Porque, veja bem, ó, toda vez que a gente utiliza um verbo na primeira pessoa do plural, né, que é o nós, você está inserindo, né, ainda mais dentro de um texto dissertativo, você acaba inserindo, porque esse é um artigo de opinião, né? Então, se é um artigo de opinião, você, quando coloca carregamos, podemos, desenvolvemos, somos e controlamos, você está escrevendo, você está exercendo aí a persuasão, o convencimento, só que você está inserindo o leitor. Então, ele faz parte de todo esse universo aí colocado pelo escritor. Então, a correta aí é a letra D, tornar o leitor copartícipe do ponto de vista de que ele manipula novas tecnologias e por elas é manipulado. Veja bem, o que acontece de interessante nessa questão? Tá? A partir do momento em que ele, no enunciado, na pergunta, ele fala em alcançar os leitores e convencê-los, tá vendo? Do ponto de vista defendido, e aí fala das formas verbais, e as formas verbais elas estão destacadas, você já começa a pensar que para convencer os leitores, ele faz o que? Ele chama os leitores para próximo de si, utilizando o verbo na primeira pessoa do plural, como se ele fosse ali íntimo e fizesse parte do pensamento do leitor, pensasse como. Ok? Tudo bem aí? Por enquanto? Tranquilos? Sim. Então, 2D de dado. Vamos lá. Terceira questão, né? Terceira questão é o seguinte. E se a água potável acabar? O que aconteceria se a água potável acabar, né? Acabou sumindo aqui, não sei porquê. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu só tirar aqui, ó. O que aconteceria se a água potável do mundo acabasse, né? Então, é um texto aí da Super Abril, né? Uma revista aí super interessante. E aí ela fala o seguinte, né? O texto fala o seguinte, ó. As teorias mais pessimistas dizem que a água potável deve acabar logo em 2050. Nesse ano, ninguém mais tomará banho todo dia. Chuveiro com água só 2 vezes por semana. Se alguém exceder 55 litros de consumo, metade do que a ONU recomenda, seu abastecimento será interrompido. Nos mercados não haveria carne, pois se não há água para você, imagine para o gado. Gastam-se 43 mil litros de água para produzir 1 quilo de carne. Pessoal, muita água. Mas não é só ela que faltará. A região centro-oeste do Brasil, maior produtor de grãos da América Latina em 2012, não conseguiria manter a produção. Afinal, no país, a agricultura e a agropecuária são, hoje, as maiores consumidoras de água, com mais de 70% do uso. Faltariam arroz, feijão, soja, milho e outros grãos, né? E aí, veja bem, é um texto interessante, né? Traz aí algumas informações, né? Com certeza a maioria nunca pensou que para produzir 1 quilo de carne se gastaria tanta água, né? 43 mil litros, né? Mas é a pura realidade, né? Então, no enunciado da pergunta, preste atenção aqui, ó, eu tenho destaque de um verbo, né? Que está contido aí logo no começo do texto, ó. Então, a língua portuguesa, ela dispõe de vários recursos para indicar a atitude do falante em relação ao conteúdo de seu enunciado, tá? No início do texto, o verbo dever contribui para expressar. Veja bem, ó. Então vamos lá, vamos voltar no trechinho aqui, ó. Então ele fala aqui, ó, as teorias mais pessimistas dizem que a água potável deve acabar logo em 2050, né? Então esse deve aqui, o verbo dever, ele traz alguma coisa interessante para nós, né? Importante aí vocês darem uma pensada, principalmente no seguinte aqui, ó. No A, uma constatação sobre como as pessoas administram os recursos hídricos. B, a habilidade das comunidades em lidar com problemas ambientais contemporâneos, ou seja, atuais, né, do dia a dia. A capacidade humana de substituir recursos naturais renováveis. Uma previsão trágica na D a respeito das fontes de água potável.
ou ainda na E, uma situação ficcional, né? Uma situação aí fantasiosa, com base na realidade ambiental brasileira. Então, aí, para a gente pensar um pouquinho em relação a essas questões, né? Eu preciso pensar aqui que o verbo dever, né? Dentro da língua portuguesa, ele tem uma função, né? E aí, essa função, na verdade, ela contribui muitas vezes, tá? Para a gente ter a possibilidade envolvida com alguma informação. O verbo dever, ele traz possibilidade, né? Então, vamos pensar um pouquinho, né? Nesse verbo dever que traz aí, por detrás dele, né? A questão da possibilidade. O que vocês acham aí? Eu acho que é a letra D. Uma previsão, no caso. D também? Alguém mais? Alguém mais quer se colocar? Dois alunos colocaram a letra D. Alguém mais? Alguém tem uma outra opinião? D também. Não? D também? Ótimo. Veja bem, ó. O que acontece aqui, ó? O verbo dever, ele é um verbo que ele traz possibilidade. Então, toda vez que você fala deve, é possibilidade, né? E aí, gente, a gente tem aqui logo no começo uma palavrinha que mata a questão. Logo, ó, deve acabar logo em 2000, ou seja, é provável que. É provável. Pode ser que acabe, né? Então, e só isso deve acabar logo em 2050 já é uma previsão trágica a respeito das fontes de água potável, letra D, né? E aí é claro que ele traz também aqui no começo, né, teorias mais pessimistas, né? Claro que isso não é uma certeza absoluta, mas normalmente quando se usa o verbo deve, o verbo dever, ele traz uma possibilidade, né, envolvida aí com alguma informação logo em seguida. Tá ok? Vamos lá. Questão 4, por enquanto tudo bem? Alguma pergunta? Ninguém quer escrever nada no chat? Está tudo certinho? Tá tudo Então, certo, vamos lá. professor. Você explica muito bem. Obrigado, vamos lá. Questão 4. Aí eu tenho aqui, essa questão é interessante. Por quê? Eu tirei essa questão, é uma questão do Enem, todas são do Enem. Eu achei fantástica pela questão aí do uso regional, tá? Preste atenção nesse texto, ó. Palavras jogadas fora. Quando criança, convivia no interior de São Paulo com o curioso verbo pinchar. Veja bem, ó, não é o verbo pichar de pichação, hein, ó, o verbo pinchar. E ainda o ouço por lá esporadicamente, né, de vez em quando. O sentido da palavra é o de jogar fora. Pincha fora essa porcaria, ou mandar embora. Pincha esse fulano daqui. Teria sido uma das muitas palavras que ouvi menos na capital do estado e, por conseguinte, deixei de usar. Quando indago, quando pergunto às pessoas se conhecem esse verbo, normalmente escuto respostas como: putz, minha avó fala assim, fala isso, né? Aparentemente, para muitos falantes, esse verbo é algo do passado, que deixará de existir tão logo essa geração antiga morrer. As palavras são, em sua grande maioria, resultados de uma tradição. Elas já estavam lá antes de nascermos. Tradição, pessoal, etimologicamente, ou seja, a origem da palavra é o ato de entregar, passar adiante, de transmitir, sobretudo valores culturais. O rompimento da tradição de uma palavra equivale à sua extinção. A gramática normativa, ou seja, a gramática culta, muitas vezes colabora criando preconceitos. Mas o fator mais forte que motiva os falantes a extinguirem uma palavra, acabarem com uma palavra, é associar a palavra, presta atenção nisso, hein, ó, associar a palavra, influenciados direta ou indiretamente pela visão normativa, ou seja, a visão culta, a um grupo que julga não ser o seu. O pinchar, associado ao ambiente rural, onde há pouca escolaridade e refinamento citadino, está fadado à extinção? É louvável que nos preocupemos com a extinção de ararinhas azuis ou dos micos leão-dourados, mas a extinção de uma palavra não promove nenhuma comoção. Como não nos comovemos com a extinção de insetos, a não ser os extraordinariamente belos. Pelo contrário, muitas vezes, a extinção das palavras é incentivada. E aí, ó, prestem atenção, eu vou comentar algumas coisas depois que eu ler aí a questão. Ó. A discussão empreendida sobre o desuso do verbo pinchar nos traz uma reflexão sobre a linguagem e seus usos, a partir da qual compreende-se que, olha que interessante aqui, ó,
Ele fala aqui, ó, muitas vezes a gramática normativa, ela cria preconceitos, né? Então, uma gramática culta acaba criando preconceitos, e aí, muitas vezes, certos termos, que, veja bem, pessoal, não são tidos como errados, tá? Regionalismo não é erro. Regionalismo é modo diferente de falar. Então, por exemplo, se o sulista fala vina ao invés de salsicha, né? Ou se o sulista fala, ou se o pessoal do Nordeste fala macaxeira ao invés de mandioca, ou o Sul fala aipim, isso não quer dizer que está errado, né? Então, é claro que esse preconceito existe, né? E é claro que muitas vezes, né, a própria gramática normativa, ela acaba fazendo o quê? Ela acaba sendo a responsável pelo desaparecimento de muitos termos que acabam morrendo com as gerações, né? Eu penso, por exemplo, assim, os meus pais, assim, eles utilizavam muitos termos que eu utilizo, mas que eu falo às vezes, eu explico para minha filha, eu comento com a minha mulher que é um pouco mais nova, mas muitas vezes esses termos vão morrer porque as gerações acabam morrendo, né? Então, o que se compreende a respeito disso, pensando aí sobre a linguagem e os seus usos, né, do verbo pinchar? As palavras esquecidas pelos falantes devem ser descartadas dos dicionários, conforme sugere o título, palavras jogadas fora? B. O cuidado com espécies animais em extinção é mais urgente do que a preservação de palavras? C. O abandono de determinados vocábulos está associado a preconceitos socioculturais? D. As gerações têm a tradição de perpetuar, ou seja, de tornar eterno o inventário de uma língua, né? Ou a E. O mundo contemporâneo atual exige a inovação do vocabulário das línguas. Pensem um pouquinho aí da questão do preconceito, né? Do rompimento desses termos que acabam se perdendo com o tempo. O que vocês acham aí? Acho que Eu é acho que letra E. Eu acho que é aí. A E? Uhum. eu acho que é C. Quem foi que falou a C aí? Eu, Muito bom, muito bom, muito bom. Veja bem, ó, o texto ele é muito determinado ao colocar aqui, ó, né, que a gramática normativa, a gramática culta, ela colabora com preconceitos, né? E aí veja bem, ela acaba colaborando de um jeito, né, que os falantes eles são motivados, tá vendo, ó, a acabarem com o uso de uma palavra. Então veja bem aqui, ó, as gerações têm a tradição. Aqui quem falou a D, né? Falou aí, perdão. O mundo contemporâneo exige a inovação do vocabulário das línguas? Não, não exige, né? Não exige porque, assim, em vários ramos da sociedade são utilizadas palavras arcaicas, palavras antigas. Tá? Por exemplo, um dos ramos que utiliza muito arcaísmo, tá? É o ramo jurídico. Então, advogados, juízes, promotores acabam utilizando, né? E muitos outros ramos, né? Então, veja bem, o que acontece é que o abandono de determinados vocábulos está associado a preconceitos socioculturais. Por exemplo, muitas vezes, só porque a gente pensa que uma pessoa do interior, ou uma pessoa do Nordeste ou Norte utiliza uma palavra, né? Que essa palavra deve cair em desuso porque ela não faz parte dos grandes centros urbanos. E aí, como nós estamos acostumados a acreditar que os centros urbanos é que determinam a linguagem, nós acabamos, infelizmente, jogando no limbo, no esquecimento, né? Essas palavras que tornam a nossa língua portuguesa tão rica. Tá ok? Então, a 4 aí é a C. Deu para entender? Sim. Então, vamos lá. Última questão. Seguinte, temos aí, não sei se vocês conhecem esse filme, né? É um filme muito legal, eu indico para assistirem, muito bacana, né? Com Wagner Moura e Aline Moraes, né? São artistas famosos aí, né? Então, João Zero, Wagner Moura, é um cientista genial, mas infeliz, porque há 20 anos foi humilhado publicamente durante uma festa e perdeu Helena, Aline Moraes, uma antiga e eterna paixão. Certo dia, uma experiência com um de seus inventos permite que ele faça uma viagem no tempo, retornando para aquela época e podendo interferir no seu destino. Mas quando ele retorna, descobre que sua vida mudou totalmente. E agora precisa encontrar um jeito de mudar essa história.
nem que para isso, tenha que voltar novamente ao passado. Será que ele conseguirá acertar as coisas? Tá disponível aí no Adoro Cinema. É um filme que eu recomendo, a história é bem bacana, muito legal. E aí, pessoal, a pergunta, né, ela nos remete a uma questão interessante. Ó. Qual aspecto da organização gramatical atualiza os eventos apresentados na resenha? Só lembrando, gente, que resenha é, na verdade, aquilo que a gente encontrava atrás do DVD, que a gente comprava ou alugava, ou da antiga fita de vídeo VHS, né? Que nós alugávamos felizes da vida lá, né? Num passado bem distante, que nada mais é do que a sinopse, né? A resenha, a sinopse é um resuminho, né? Então, veja bem, contribuindo para despertar o interesse do leitor para o filme, o que essa organização gramatical, né? Apresentada nesse resuminho, nessa resenha, nessa sinopse, contribui para despertar o interesse. E aí, dá para perceber que a gente tem algumas questões interessantes aí, né? Ó, na A, o emprego do verbo haver, em vez de ter, em há 20 anos foi humilhado. Aí eu tenho que explicar para vocês aqui, né? Por isso que eu deixei aqui um tempo maior para essa. O seguinte, ó. O verbo ter e o verbo haver, eles são, e o verbo fazer, quando relacionados a tempo, tá? Eles são, na verdade, o quê? Eles são verbos impessoais e devem ficar sempre no singular. Então, por exemplo, a troca de ter por haver não faz diferença alguma. No B, a descrição dos fatos com verbos no presente, no indicativo, como retorna e descobre, olha aqui, ó. Mas quando ele retorna, descobre, né? Será que isso torna, na verdade, importante, contribui para despertar o interesse nos leitores, os verbos no presente do indicativo? Será que isso realmente importa, né? C, a repetição do emprego da conjunção mas para contrapor ideias, lembrando que o mas é uma conjunção coordenada adversativa que dá o quê? Dá o efeito de ideias contrárias, né? Opostas, ó. É um cientista genial, mas infeliz, né? A D, a finalização do texto com a frase de efeito. Será que ele conseguirá acertar as coisas? Será que é isso que faz com que desperte o interesse do leitor? Pensando, gente, na organização gramatical, hein? Tá? Vocês têm que pensar na organização gramatical. Ou é a E, o uso do pronome de terceira pessoa ele, ao longo do texto, para fazer referência ao protagonista, né? João Zero. E aí, vocês têm que pensar aqui, gente, ó, na organização gramatical, hein? Tá ok? E aí, o que vocês acham? Essa é mais difícil? Alguém quer se colocar? Não? Ninguém? Pode falar, não tem problema nenhum, gente. Eu não mordo, não. Essa eu acho um pouco mais difícil, mas eu acredito que deve ser a D. Alguém mais? Alguém mais? Eu acho que é a D também. Ou a B. A D? D de dado? Isso. Ó, você quer falar? O rapaz que estava falando aí, que eu não sei o nome, desculpa. Acho que é João, né? É Brian. Essa não... Brian. Não, Brian, nada? Não. E aí, não quer falar? Veja bem, olha o que acontece, ó. Por que eu falei para vocês que a importância estava no aspecto gramatical, tá? Olha, a resposta, ela está na pergunta, ó. Gramatical atualiza os eventos apresentados. Gente, o uso de verbos retorna e descobre no presente do indicativo. Quando você está falando de algum acontecimento passado e você usa os verbos no presente, o que acontece? Você desperta interesse porque você traz a importância do fato que estava no passado para o presente. Entenderam? Sim, professor. Agora está mais claro. Está mais claro, né? Gente, muito obrigado. Até a próxima. Espero que tenha ajudado bastante. Valeu, pessoal. Um beijão para vocês. Tchau, tchau.